Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Brett Kember colocou o fone no gancho. Ele não atendeu. Acho que não está em casa. Charity balançou a cabeça, mas não estava muito surpresa. Ficou aliviada por Jim ter pedido que telefonassem do escritório, que ficava no primeiro andar, longe da sala da família, que era a prova de som. Lá havia várias prateleiras com jogos de tabuleiro e uma TV Panasonic de tela grande, com um videocassete e um Atari instalados. No canto, ficava uma bela Junkbox Wurlitzer de estilo antigo, mas que funcionava de verdade. Ele deve estar no Gary, comentou Brett desconsolado. Imagino que ele esteja com Gary sim, concordou ela, mas a frase não significava exatamente que os dois estavam na casa de Gary Perver. Charity notara o olhar distante de Joey quando o marido enfim aceitou a proposta que permitira ela estar ali, na casa da irmã. Torcia para que Brett não pensasse em ligar para o Disque Informações para pedir o número de Gary Perver, pois duvidava que alguém fosse atender o telefone por lá. Suspeitava de que aqueles dois cachorrões velhos estariam fora naquela noite, uivando para a lua. Você acha que o Cujo está bem, mamãe? Claro que sim. Duvido que seu pai sairia de casa se o Cujo não estivesse bem, respondeu Charity, falando a verdade. Ela não acreditava que Joey faria algo assim. Vamos esquecer o assunto por hoje. Você liga para o seu pai amanhã de manhã. Aliás, já está na hora de ir para a cama. São mais de 10 da noite e o dia foi muito agitado. Mas não estou cansado. Eu sei, mas é melhor conter um pouco a empolgação. Já tirei sua escova de dentes da mala e sua tia separou as toalhas de rosto e de banho. Você sabe onde fica o quarto? Sei sim. Você também vai dormir, mamãe? Mais tarde. Vou sentar para conversar com a Holly mais um pouco. A gente tem muitos assuntos para colocar em dia. Ela se parece com você, sabia? Comentou Brett com timidez. Charity olhou para o filho surpresa. Você acha? Acho que parece sim um pouco. E o Jimmy? Sabia que ele tem um gancho de direita poderoso? Oh, zombou Brett, caindo na gargalhada. Ele machucou você? De jeito nenhum. Brett passou os olhos pelo escritório de Jim, notando a máquina de escrever Underwood sobre a mesa, a agenda telefônica de metal em formato de tambor, o arquivo cheio de pastas organizadas com cuidado com os nomes em ordem alfabética. Ele olhava tudo com uma expressão de cautela e curiosidade que Charity não conseguia compreender ou avaliar. Brett parecia estar muito distante. Como é que ele poderia me machucar? Ele é muito pequeno. E é meu primo, certo? Certo. Temos o mesmo sangue. Ele parecia estar meditando sobre o assunto. E você gosta de seus tios, Jim e Holly? Eu gosto dela. Dele ainda não sei. Aquela Junkbox é muito legal mesmo, mas... Brett balançou a cabeça um tanto impaciente. O que foi, Brett? Ele tem tanto orgulho dela. Foi a primeira coisa que me mostrou. Como se fosse o brinquedo de uma criança, sabe? Bem, faz pouco tempo que ele comprou. Sugeriu Charity, sem conseguir evitar que um vago temor começasse a rodopiar em seu pensamento, de certa forma conectado ao marido. O que Joey disse ao filho quando os dois se afastaram na rodoviária? E todo mundo gosta de uma novidade, Brett. Holly me escreveu quando eles enfim conseguiram comprar a Junkbox, dizendo que Jim sonhava com uma dessas desde a juventude. Muita gente, meu querido, muita gente gosta de comprar coisas para mostrar a si mesmos que estão bem de vida, eu acho. Não tem uma regra, mas em geral é alguma coisa que a pessoa não podia comprar porque era pobre. E o tio Jim era pobre? Não sei. Só sei que eles não são pobres agora. O que eu quero dizer é que ele não tem uma ligação com a Junkbox. Entende o que eu quero dizer? Brett olhou bem para a mãe. Ele comprou o aparelho e contratou alguém para consertar. Depois chamou mais alguém para instalar e agora vive dizendo que a Junkbox é dele. Só que ele... Quer dizer, ele... sei lá. Você está querendo dizer que ele não fez a Junkbox com as próprias mãos? Embora o medo de Charity estivesse ainda maior e mais palpável, ela conseguiu manter a doçura na voz. Isso mesmo. Ele comprou a Junkbox, mas não tem nenhuma relação. Não tem? Sim, que seja.
Não tem nenhuma relação com o aparelho e mesmo assim fica se gabando. Ele disse que a Jukebox é uma máquina frágil e complexa. O papai teria conseguido consertar. Ele teria feito ela funcionar direitinho, e aí ela seria dele, disse Brett sem rodeios, e Charity pensou ter ouvido uma porta se fechar de repente, com um estrondo assustador. Mas não era na casa. Era em seu coração. Brett, nem todo mundo leva jeito para consertar coisas, argumentou Charity, e sua própria voz soou fraca e defensiva a seus ouvidos. Eu sei, respondeu ele, ainda analisando o escritório. Só acho que o tio Jim não precisava se gabar disso só porque tem dinheiro, sabe? É isso que eu não gosto, que me incomoda. De repente, Charity ficou furiosa com Brett. Queria pegá-lo pelos ombros e sacudi-lo. Queria erguer a voz até conseguir gritar a verdade para dentro da cabeça do filho. Dizer que dinheiro não caía do céu, que era sempre o resultado de algum esforço prolongado e que isso era a base do caráter. Queria berrar que, enquanto o pai aperfeiçoava as capacidades práticas de mecânico e enchia a cara de whisky Black Label com os amigos atrás de um posto de gasolina qualquer, sentado em pilhas de pneus carecas e contando piadas sacanas, Jim Brooks cursava uma faculdade de direito e queimava a cuca para conseguir boas notas, porque quem conseguia boas notas conseguia o diploma, e o diploma abria as portas para que pessoas tivessem mais oportunidade de ser alguém na vida. Não que fosse garantia de sucesso, mas quem tinha diploma pelo menos podia tentar. Agora vá para o quarto e se arrume para dormir. Vamos guardar o que você pensa do seu tio para nós. Mas dê uma chance a ele, Brett. Não julgue seu tio só por isso, disse ela, apontando para a Jukebox. Pode deixar. Charity foi com o filho até a cozinha, onde Holly estava fazendo chocolate quente para os 4. Jim Jr. e Gretchen estavam na cama havia tempo. Conseguiu falar com Joey? Perguntou Holly. Não. Ele deve estar de prosa com um amigo. Vamos tentar amanhã. Quer um chocolate quente, Brett? Quero sim, obrigado. Charity ficou observando o filho se sentar à mesa. Viu que ele apoiou o cotovelo e depois tirou depressa, ao lembrar que não era uma postura educada. O coração dela estava tão repleto de amor, esperança e medo que parecia querer explodir no peito. Tempo, pensou ela. Tempo e perspectiva. É disso que ele precisa. Se eu tentar forçar, vou acabar perdendo o meu filho. Quanto tempo ela tinha? Só uma semana. E então Brett estaria outra vez sob a influência de Joey. E então, mesmo em um momento como aquele, ao sentar ao lado do filho e agradecer a Holly pelo chocolate quente, seus pensamentos se voltaram outra vez para a ideia do divórcio. No sonho de Donna, vi que aparecia. Ele caminhava até o carro e abria a porta do motorista. Estava usando seu melhor terno, um modelo cinza escuro de 3 peças. Quando usava aquela combinação, Donna sempre brincava, dizendo que estava parecendo o presidente Gerald Ford, só que com cabelo. Vamos lá, vocês dois, dizia ele, com aquele sorrisinho peculiar. Hora de ir para casa antes que os vampiros saiam dos caixões. Donna tentou avisar que o cachorro estava com raiva, mas as palavras não saíram de sua boca. E, de repente, Cujo despontou da escuridão, de cabeça baixa, soltando aquele rosnado grave que sua garganta não parava de produzir. Cuidado! Donna tentou gritar. A mordida é fatal, mas nenhum som saiu. Porém, antes que Cujo avançasse, vi que se virou e apontou o dedo para o cão. O pelo do cachorro ficou imediatamente branco. Os olhos vermelhos e reumáticos se enfiaram para dentro da cabeça como bolas de sinuca em uma caçapa. O focinho caiu e se estilhaçou contra o cascalho do chão, como um copo de vidro preto. No momento seguinte, tudo o que restava diante da oficina era um casaco de pele ao vento. Não tenha medo, disse Vicky no sonho. Não tenha medo do cachorro. Ele não passa de um casaco de pele. Você já recebeu a correspondência? Não se preocupe com o cachorro. A correspondência está chegando. Ela é que é importante, entendeu? A correspondência... A voz dele foi desaparecendo em um longo túnel, cada vez mais fraca e cheia de eco. Até que, de súbito, não era um sonho com a voz de Vicky, mas a lembrança de um sonho. Donna estava desperta e tinha as faces cobertas de lágrimas. Tinha chorado enquanto dormia. Olhou para o relógio e mal conseguiu ver a hora.
1h15 da manhã. Olhou para Ted e constatou que o filho ressonava com o dedo enfiado na boca. Não se preocupe com o cachorro. A correspondência está chegando. Ela que é importante. De repente, o significado do pacote pendurado na caixa de correio voou como uma flecha tirada pelo subconsciente, e Donna pensou em algo que não fora capaz de perceber antes. Talvez porque fosse tão óbvio, tão claro, tão elementar, meu caro Watson. Ontem foi segunda e o correio tinha passado por lá. O pacote da J.C. Whitney era uma prova irrefutável disso. Hoje era terça e o correio passaria de novo. Lágrimas de alívio rolaram por suas faces ainda úmidas. Ela teve que se conter para não sacudir e acordar Ted para dizer que tudo ficaria bem, que até às 2 horas da tarde, no máximo, muito provavelmente entre 10 e 11 da manhã, se a entrega de correspondência ocorresse ali com a mesma pontualidade de outros cantos da cidade, aquele pesadelo teria um fim. O carteiro passaria por ali mesmo que não houvesse correspondência para os Camber. E isso era o mais lindo de tudo. Ele teria que aparecer para ver se o sinalizador da caixa estava levantado, o que significa que havia correspondência a enviar. Para fazer a conferência, ele teria que se deslocar até aquele ponto, o último endereço da Town Road, e hoje seria recebido por uma mulher que estava quase histérica de alívio. Donna olhou para a lancheira de Ted e pensou na comida armazenada. Havia reservado uma parte do lanche para o caso de... Bem, vai que... Agora isso não importava tanto, embora fosse bem provável que Ted acordasse com fome pela manhã. Ela comeu o resto dos pepinos fatiados. Ted não ligava mesmo para pepino. Será um café da manhã muito estranho para ele, pensou Donna sorrindo. Barrinhas de cereal, azeitonas e um Slim Jims ou 2. Enquanto mastigava as 2 ou 3 últimas fatias de pepino, percebeu que seu maior pavor tinha relação com as coincidências, com aquela série absolutamente aleatória de coincidências que sugeriam algo traçado pelo destino, que criava a impressão de um cachorro consciente de tudo e tão obcecado por ela. Vi que ficaria fora por 10 dias. Essa era a coincidência número 1. Vi que ter ligado mais cedo, coincidência número 2. Se não tivesse conseguido falar com a esposa e o filho naquela hora, teria ligado depois e continuaria ligando até começar a se perguntar onde os dois estavam. A ausência dos 3 membros da família Camber, ao menos naquela noite, era a coincidência número 3. Mãe, filho e pai. Eles tinham... De repente, Donna foi assaltada por um pensamento terrível que congelou suas mandíbulas na última mordida num pepino. Tentou afastar a ideia, mas ela acabou voltando. E voltou porque tinha uma lógica perversa. E se todos estivessem mortos no celeiro? A imagem ganhou contornos por trás dos olhos dela em um instante. Era uma cena nítida e doentia, como as visões que alguém tinha quando despertava no meio da madrugada. Os 3 corpos largados pelo chão, como brinquedos estragados, a serragem manchada de vermelho em torno dos cadáveres, os olhos vidrados abertos para as trevas do telhado, onde andorinhas arrulhavam e esvoaçavam, as roupas rasgadas e mastigadas, parte de corpos. Isso é loucura. Talvez o cão tivesse abocanhado o menino primeiro. Pai e mãe estavam na cozinha, ou talvez no quarto, dando uma rapidinha, quando ouviram os gritos e saíram correndo. Pare com isso. Pare já. Saíram correndo, mas o menino já estava morto. O cachorro havia arrancado sua garganta e, enquanto os pais continuavam atordoados com a morte do filho, o São Bernardo saía das sombras, velha e terrível máquina de matar. Sim, o velho monstro surgia das sombras, raivoso e sedento. Ele atacava primeiro a mulher e o homem tentava salvá-la. Não, ele teria buscado a arma ou rachado a cabeça do animal com a chave inglesa ou outra ferramenta. Além disso, onde está o carro? Havia um carro aqui antes que todos saíssem para uma viagem em família. Você me ouviu? Viagem em família, levando o carro e deixando a picape. Então, por que ninguém foi dar comida ao cão? Esta era a lógica da coisa, e a parte dela apavorava a Donna. Porque ninguém foi alimentar o animal. Porque, se você ia ficar fora 1 ou 2 dias, pedia para alguém vir dar comida ao cachorro e, em troca, ficava de dar comida ao gato, ao peixe ou ao papagaio de quem prestou ajuda quando essa pessoa se ausentasse. Então, cadê? E o cachorro continuava voltando para o celeiro. Será que a comida estava lá? Essa é a resposta, disse a mente de Donna aliviada.
Joey não tinha ninguém para alimentar o cão. Por isso deixou uma bandeja cheia de ração lá dentro. Guinness Meal ou algo do gênero. Então ela se esbarrou no mesmo dilema que Joey Camber havia esbarrado naquele longo dia. Um cachorro de grande porte comeria tudo de uma só vez e depois ficaria com fome. Com certeza seria melhor pedir a um amigo que alimentasse o cão enquanto a família estivesse fora. Por outro lado, talvez os Camber tivessem enfrentado um contratempo. Talvez o encontro de família tivesse mesmo acontecido e Joey acabou bebendo demais e apagado. Talvez uma dessas opções, talvez outra. Será que o cachorro está comendo no celeiro? E o que ele está comendo lá? Guinness Meal ou gente? Dona cuspiu o resto do pepino na mão e sentiu o estômago revirar, querendo botar para fora o que já tinha digerido. Ela usou toda a força de vontade para controlar o impulso e, como era capaz de ser muito determinada quando queria, conseguiu. Os Camber deixaram um pouco de comida para o cachorro e saíram no carro. Não era preciso ser um Sherlock Holmes para deduzir isso. O resto não passava de ataque de pânico. A imagem da morte, no entanto, continuava tentando voltar à tona. A visão predominante era a serragem cheia de sangue, serragem que agora tinha uma cor escura semelhante à de uma salsicha. Pare. Se for para pensar em alguma coisa, pense na correspondência. Pense que logo mais estará sã e salva. Foi então que ela ouviu um ruído baixo, arrastado, de algo arranhando a porta do carro do lado do motorista. Dona não queria olhar, mas não conseguiu se conter. A cabeça começou a se virar, como se forçada por mãos invisíveis, porém poderosas. Ela conseguiu ouvir os tendões do pescoço estalando baixinho. Cujo estava ali, olhando para ela. A cara do cão estava a menos de 15 centímetros de seu rosto. Só o vidro da janela do carro separava os dois. Aqueles olhos vermelhos e turvos encaravam fixamente os olhos dela. O focinho da fera parecia ter sido completamente coberto por um creme de barbear que acabou secando. Cujo estava sorrindo para ela. Dona sentiu um grito crescendo no peito, queimando a garganta como ferro, porque conseguia sentir o cachorro pensando nela, dizendo: "Eu vou pegar você, moça. Eu vou pegar você, criança. Pode pensar no carteiro à vontade. Vou matar ele também, se for preciso, como matei os Camber. Como vou matar você e seu filho. É melhor ir se acostumando com a ideia. Você também pode..." O grito estava entalado na garganta. Era algo vivo se debatendo para sair. E tudo fervilhava no mesmo instante. Quando Ted precisou fazer xixi, ela abriu uma fresta de 10 centímetros de seu lado e levantou o filho para que ele pudesse se aliviar ali, pela janela. E ficou o tempo todo vigiando o cachorro. Ted demorou um bom tempo até conseguir fazer xixi, e os braços dela começaram a doer. Depois ela teve aquele sonho e as visões da morte. E agora aquilo. O cachorro estava sorrindo para ela. Estava sorrindo para ela. Cujo era seu nome e sua mordida era fatal. O grito precisava sair. Mas o Ted, ou ela perderia o juízo. Estava dormindo. Dona cerrou os dentes contra o grito da mesma forma como travou a garganta contra a ânsia de vômito. Lutou, debateu-se e, por fim, sentiu o coração bater mais devagar e soube que tinha conseguido se controlar. Dona sorriu para o cão, estendeu os 2 punhos fechados e mostrou os 2 dedos do meio. Segurou o gesto contra o vidro, que agora estava levemente embaçado do lado de fora com a respiração de Cujo. "Vai se fuder", sussurrou. Após um tempo que pareceu interminável, o cachorro baixou as patas dianteiras e voltou para o celeiro. Os pensamentos de Dona retomaram o mesmo curso sombrio. O que ele está comendo lá? E então ela fechou uma porta com força em algum lugar de sua mente. Dona sabia, porém, que não conseguiria mais dormir por um longo tempo, e assim foi até o amanhecer. Levantou o banco e ficou sentada diante do volante, tremendo, tentando o tempo todo se convencer de que era ridículo, realmente ridículo, pensar que o cachorro era algum tipo de aparição repugnante que havia escapado do closet de Ted, ou que o maldito cão estivesse mais por dentro da situação do que ela. Vi que acordou sobressaltado quando ainda era noite escura, com a respiração ofegante e com a garganta seca como sal. O coração marretava o peito e ele estava totalmente desorientado, tanto que, por um instante, pensou que estava caindo e tentou se agarrar à cama. Fechou os olhos por um momento, lutando para se recompor,
juntando os pedaços. Você está no... Abriu os olhos e viu uma janela, um criado mudo, um abajur. Ritz-Carlton Hotel em Boston, Massachusetts. Relaxou. Depois de encontrar o ponto de referência, tudo se resolveu com um clique reconfortante. E vi que chegou a se perguntar por que tinha ficado tão perdido e desconectado da realidade, ainda que apenas por um momento. Era por estar em um lugar desconhecido, supôs. Por isso, mas também pelo pesadelo. Pesadelo é pouco. Meu Deus, foi assustador. Ele não se lembrava de um pesadelo tão tenso desde que fora atormentado por sonhos de queda durante o início da puberdade. Vicky pegou o relógio que estava no criado mudo com as 2 mãos e trouxe para perto do rosto. 20 para as 2 da manhã. Roger roncava de leve na outra cama e, agora que os olhos de Vicky tinham se acostumado à escuridão, ele conseguia ver o amigo dormindo de barriga para cima. Roger tinha chutado os lençóis para o pé da cama e usava um pijama absurdo com o desenho de pequenas flâmulas universitárias amarelas. Vicky botou as pernas para fora da cama, foi na ponta dos pés até o banheiro e fechou a porta. Os cigarros de Roger estavam na bancada e Vicky aproveitou para pegar um. Estava precisando. Sentou-se num vaso e fumou, jogando as cinzas na pia. Um pesadelo fruto da ansiedade, diria a dona. E Deus era testemunha de que não faltavam razões para Vicky estar ansioso. Ainda assim, ele fora para a cama às 10h30 da noite mais animado do que em qualquer dia da semana anterior. Depois de voltarem ao hotel, os 2 passaram meia hora no bar, burilando a ideia do pedido de desculpas, quando Roger extraiu das entranhas da velha carteira que carregava consigo o telefone da casa de Ansel Harrington. Era o ator que fazia o papel do professor Serial Sharp. É melhor ver se ele aceita fazer o comercial antes de seguir em frente, comentou Roger, pegando o telefone e discando o número de Harrington, que morava em Westport, Connecticut. Vi que não sabia o que esperar. Se fosse pressionado por Roger a dar um palpite, diria que seria necessário puxar um pouco o saco de Harrington. O ator estava arrasado pelo fatídico episódio Zingers e por considerar que o acontecimento tinha afetado sua imagem. Os 2 sócios tiveram uma grata surpresa. Harrington aceitou na hora. Reconhecia que a situação era irreversível e sabia que o professor estava acabado. O pobre homem é carta fora do baralho, disse com tristeza, mas achou que o último comercial poderia colocar um ponto final na questão para a empresa. Colocar o trem de novo nos trilhos, por assim dizer. Pura conversa para boi dormir, disse Roger sorrindo depois de desligar. Ele adorou a ideia de um ato final. Poucos têm uma oportunidade dessas em publicidade. Ele pagaria a passagem para Boston do próprio bolso se fosse preciso. Em seguida, radiante, vi que fora para a cama e caíra no sono quase no mesmo instante. Então, teve o pesadelo. Ele estava diante da porta do closet de Ted, dizendo ao filho que não havia nada ali, nada mesmo. Vou mostrar para você de uma vez por todas, disse. Abriu a porta do closet e viu que as roupas e os brinquedos de Ted tinham desaparecido. Havia uma floresta crescendo ali, velhos pinheiros e abetos, antigas madeiras de lei. O chão do closet estava coberto de folhas que exalavam um cheiro bom. Vi que mexeu um pouco o pé para conferir se o piso de tábua corrida estava por baixo. Não estava. O pé cavou um solo escuro e rico em matéria orgânica. Vi que entrou num closet e a porta se fechou às suas costas. Até aí, tudo bem. Não faltava luz para ver os arredores. Encontrou uma trilha e começou a segui-la. De repente, percebeu que tinha uma mochila nas costas e um cantil pendurado no ombro. Ouviu o sussurro misterioso do vento entre os abetos e o canto de passarinhos ao longe. Há 7 anos, muito antes da AdWorks, os 2 casais de amigos saíram para uma caminhada em uma parte da trilha dos Apalaches durante as férias, e a geografia do sonho lembrava muito aquela região. Só fizeram a trilha uma vez, pois desde então os 4 preferiram passar as férias no litoral. Vicky, Donna e Roger se divertiram muito. Mas a tia Breakstone odiou fazer a trilha na natureza, além de ter voltado para casa toda empolada por causa da alergia a carvalho. A primeira parte do sonho foi bastante agradável. Apesar de toda a estranheza, a ideia de que tudo aquilo estava no closet de Ted era maravilhosa. Foi então que vi que chegou a uma clareira e viu. Mas tudo já estava começando a se dissolver, como costumava acontecer com os sonhos assim que a pessoa acordava.
O outro lado da clareira era um paredão cinzento e íngreme que se erguia a 300 metros do chão. A 6 metros de altura havia uma caverna. Não era profundo o suficiente para ser chamada de caverna. Era mais como uma abertura, uma depressão na rocha que, por acaso, tinha um piso reto. Donna e Ted estavam encolhidos ali, tentando se esconder de algum monstro que tentava subir até o local para depois pegar e devorar os dois. Parecia a cena do King Kong original, quando o gorilão balançava o tronco em que estava para se livrar dos homens que tentavam resgatar Fay Wray e tentava pegar o único sobrevivente. O problema era que o sujeito tinha se enfiado em um buraco e Kong não conseguia colocar as garras nele. O monstro do sonho não era um gorila gigante. Era um... o quê? Dragão? Não, nada disso. Não era dragão, nem dinossauro, nem troll. Ele não conseguia entrar. Fosse lá o que fosse, não conseguia entrar e pegar Donna e Ted. Então ficava só esperando do lado de fora, como um gato esperando com assustadora paciência a saída do rato. Vicky começou a correr, mas, por mais rápido que fosse, não conseguia chegar mais perto do outro lado da clareira. Embora ouvisse os gritos de Donna por socorro, quando ele gritava de volta, as palavras pareciam morrer a meio metro de distância. Foi Ted quem o enxergou por fim. Elas não funcionam, berrou Ted, em um misto de impotência e desespero que deixou Vicky apavorado. Papai, as palavras para monstros não funcionam. Ai, papai, elas não funcionam. Elas nunca funcionaram. Você mentiu, papai. Você mentiu. Vicky continuou correndo, mas era como se estivesse correndo em uma esteira. Depois olhou para a base daquele paredão alto e cinzento e viu um mar de ossos velhos e crânios sorridentes, algum deles recobertos de musgo. Foi então que acordou. Que monstro era aquele, afinal? Vicky não conseguia lembrar. O sonho já começava a parecer uma cena distante, observada pelo lado errado de um telescópio. Ele jogou o cigarro no vaso, deu descarga e abriu a torneira para escorrer as cinzas da pia. Urinou, apagou a luz e voltou para a cama. Enquanto se deitava, olhou para o telefone e teve um impulso súbito e irracional de ligar para casa. Irracional? Irracional era pouco. Faltavam 10 minutos para as 2 da manhã. A única coisa que conseguiria com o telefonema a esta hora seria acordar a esposa e quase matá-la de susto. Sonhos não deviam ser interpretados de modo literal, todo mundo sabia disso. Quando seu casamento e sua empresa estavam correndo o risco de sair dos trilhos ao mesmo tempo, não havia nada demais se o cérebro pegasse uma peça dessas, certo? Só para ouvir a voz dela e saber que está tudo bem. Deu as costas para o telefone, ajeitou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos decidido. Ligue para ela amanhã. Isso fará com que você se sinta melhor. Ligue para ela logo depois de tomar café. Aquela resolução serviu para acalmá-lo e, em pouco tempo, Vicky conseguiu dormir de novo. Desta vez não sonhou. Ou se sonhou, os sonhos não chegaram a deixar marcas na mente consciente. Quando o despertador do telefone tocou na terça, ele tinha se esquecido do sonho com a fera na clareira. Tinha apenas uma vaga lembrança de ter acordado no meio da noite. Vicky não ligou para casa naquele dia. Charity Campbell acordou às 5 em ponto naquela manhã de terça e também passou por um breve período de desorientação. Papel de parede amarelo em vez de paredes de madeira, cortinas verdes com estampas coloridas em vez de chita branca, uma cama de solteiro estreita em vez da cama de casal que tinha começado a afundar no meio. Quando percebeu onde estava, Stratford, Connecticut, foi invadida por uma onda de alegria pelo que viria. Teria o dia inteiro para conversar com a irmã, para relembrar os velhos tempos e descobrir o que ela havia feito nos últimos anos. Além disso, Holly tinha falado em ir até Bridgeport fazer compras. Charity acordara 1h30 antes do horário habitual, provavelmente 2 horas ou mais antes que a agitação começasse na casa da irmã. O problema era que ninguém dormia direito em uma casa que não era sua antes da terceira noite. Uma das afirmações da mãe delas, e era verdade. O silêncio começou a dar lugar a pequenos sons num período em que Charity ficou deitada, porém desperta, olhando para a claridade do amanhecer, que penetrava pelas cortinas meio fechadas. As primeiras luzes da aurora eram sempre brancas, claras e agradáveis. Charity ouviu uma tábua rangendo. O mau humor matinal de um gaio azul. O primeiro trem do dia,
com destino a Westport, Greenwich e Nova York. A tábua rangeu de novo, e mais uma vez. Não era a casa se acomodando, eram passos. Em sua fina camisola rosa, Charity se sentou na cama, o lençol e as cobertas enrolados na altura dos seios. Agora, os passos desciam a escada devagar. Eram leves, de alguém descalço ou então só de meias. Eram de Brett. Quando se vivia muito tempo com alguém, os passos logo passavam a ser reconhecíveis. Era um desses mistérios que aconteciam sem explicação com o passar dos anos, como os contornos de uma folha sendo impressos em uma pedra. Charity afastou as cobertas, levantou-se e foi até a porta. O quarto dava para o corredor do segundo andar, e ela só conseguiu ver o alto da cabeça de Brett desaparecendo escada abaixo. Uma parte do cabelo resistindo mais algum tempo antes de sumir também. Foi atrás dele. Quando Charity chegou ao topo da escada, Brett tinha acabado de sumir pelo corredor que acompanhava toda a extensão da casa, desde a porta da entrada até a cozinha. Ela abriu a boca para chamar o filho, depois fechou de novo. Estava intimidada pela casa adormecida que não era sua. Havia alguma coisa na maneira como ele andava, a postura do corpo, mas havia anos que... Desceu a escada descalça às pressas sem fazer barulho. Foi até a cozinha atrás de Brett. Ele estava usando apenas uma leve calça azul de pijama, cujo cordão de algodão branco caía até o fim da virilha. Embora mal estivesse em meados do verão, ele já estava bem curtido de sol. Era naturalmente moreno como o pai e ficava bronzeado com facilidade. De pé na porta da cozinha, Charity viu o perfil do filho, banhado pela mesma claridade bela e pálida da manhã, procurando alguma coisa nos armários acima do forno, da bancada e da pia. Seu coração materno estava repleto de curiosidade e medo. Ele é lindo, pensou. Tudo que nós temos ou tivemos de lindo um dia está presente nele. Foi um momento que Charity jamais esqueceu. Viu o filho ali apenas de calça do pijama e por um instante teve uma vaga compreensão do mistério de uma meninice que, em breve, ficaria para trás. Seus olhos de mãe amaram as curvas graciosas dos músculos do filho, a linha de suas nádegas e a sola lisa de seus pés. Ele parecia absolutamente perfeito. Charity via aquilo tudo com clareza porque Brett não estava acordado. Na infância, o menino tivera episódios de sonambulismo. Mais ou menos uns 25, entre os 4 e 8 anos. Quando não conseguiu mais aguentar a preocupação e o medo, Charity marcou uma consulta com o Dr. Grisham, sem que Joy soubesse. Não que temesse que Brett estivesse ficando maluco. Qualquer um era capaz de ver como o filho era inteligente e normal. Mas sim que ele se machucasse durante alguma crise. O Dr. Grisham comentou que isso era muito improvável e que a maioria das ideias equivocadas sobre sonambulismo se devia a filmes baratos que não se baseavam em pesquisas sérias. Nós conhecemos muito pouco a respeito de sonambulismo, disse o médico, mas sabemos que é mais comum em crianças do que em adultos. A mente e o corpo interagem em um processo de constante crescimento e amadurecimento, Sra. Camber. E muitos dos pesquisadores da área acreditam que o sonambulismo pode ser um sintoma de um desequilíbrio entre os dois, que não só é temporário, como também pouco significativo. Como as dores de crescimento? Perguntou ela, cheia de dúvidas. Exatamente, respondeu Grisham com um sorriso. O médico pegou um bloco de anotações e desenhou uma curva em formato de sino, sugerindo que o sonambulismo de Brett chegaria a um ponto máximo, permaneceria ali durante algum tempo e depois começaria a diminuir até desaparecer. Charity voltou para casa um pouco mais aliviada com a convicção médica de que Brett não saltaria de uma janela ou iria parar no meio de uma estrada enquanto estivesse sonâmbulo, mas sentia que ainda precisava saber mais. Uma semana depois, levou o filho ao consultório de novo. Fazia 1 ou 2 meses que Brett havia completado 6 anos. Grisham fez uma bateria completa de exames e declarou que o menino era absolutamente normal sob todos os aspectos. De fato, o médico parecia estar certo. A última caminhada noturna de Brett fora há mais de 2 anos. A última até aquele momento, claro. Brett abriu os armários um a um, fechando direitinho antes de ir para o próximo. Conferindo as panelas de Holly, outros eletrodomésticos de Air que não ficavam à mostra nas bancadas, panos de prato dobrados com cuidado,
cremes para café e um jogo de copos Depression ainda incompleto. Brett tinha os olhos abertos, porém inexpressivos, e Charity teve certeza de que o filho estava vendo o conteúdo de outros armários em outro lugar. Reviveu então a antiga e quase esquecida sensação de terror impotente que invadiu os pais diante das situações por que passavam os filhos nos primeiros anos de vida. Os dentes que nasciam, as vacinas que causavam febres assustadoramente altas como uma espécie de bônus, a difteria, as otites, a mão ou a perna que, de repente, começavam a sangrar sem razão aparente. Em que será que ele está pensando? Perguntou-se. Onde estará? E por que agora, após 2 anos sem recaídas? Será que estava estranhando a casa? Ele nem parecia muito incomodado, pelo menos não até aquele momento. Brett abriu o último armário e tirou de lá uma vasilha rosa que colocou na bancada. Depois, pegou alguma coisa no ar e pareceu colocar na vasilha. Charity sentiu um calafrio correr pela espinha ao perceber o que Brett estava fazendo. Era uma rotina que cumpria todos os dias em casa. Dar comida a Cujo. Deu um passo involuntário em direção ao filho, mas logo se deteve. Não que acreditasse nas histórias sobre o que podia acontecer se acordasse um sonâmbulo. Que a alma se separaria do corpo para sempre, levando à loucura ou à morte súbita. Nem que precisasse ser acalmada pelo Dr. Gresham em relação ao assunto. Já havia retirado um livro emprestado da biblioteca de Portland, mas também não precisara dele. Tinha bom senso para saber que a única coisa que acontecia quando você tentava acordar um sonâmbulo era que ele acordava. Nada mais, nada menos que isso. Talvez houvesse lágrimas ou uma leve histeria, o tipo de reação causado pela desorientação, nada mais. De qualquer jeito, Charity nunca acordara o filho enquanto estava sonâmbulo, e não ousaria fazer isso agora. Bom senso era uma coisa, medo irracional era outra e, de repente, ela ficou apavorada sem saber a razão. O que poderia haver de tão horrível na representação do filho dando comida ao cachorro? Era algo perfeitamente natural, tendo em vista que Brett estava muito preocupado com Cujo. Ele se agachou, segurando a vasilha, e o cordão do pijama formou um ângulo reto com o plano horizontal do piso de linóleo vermelho e preto da cozinha. O rosto fez uma careta de tristeza em câmera lenta. Ele falou, mas as palavras saíam guturais, atropeladas, quase ininteligíveis, como em geral acontecia com quem falava durante o sono. E não havia emoção nelas, já que estavam em seu íntimo, guardadas em um casulo de sonho forte o bastante para desencadear uma crise de sonambulismo após 2 anos sem episódios. Nada havia de inerentemente melodramático nas palavras, ditas borbotões em um rápido suspiro sonâmbulo, mas isso não impediu que Charity levasse a mão ao pescoço. A pele estava gelada, muito gelada. Cujo não está mais com fome, disse Brett com as palavras cavalgando no suspiro. Levantou-se de novo, segurando a vasilha colada ao peito. Não está mais. Não está mais. O menino permaneceu imóvel algum tempo ao lado da bancada, e Charity fez o mesmo na porta da cozinha. Uma lágrima furtiva desceu pelo rosto de Brett. Ele colocou a vasilha de novo na bancada e caminhou para a porta. Os olhos estavam abertos, mas passaram pela mãe com indiferença, sem enxergá-la. Parou e olhou para trás. Procure no meio das ervas daninhas, disse a alguém que não estava ali. Depois caminhou de novo em direção à mãe. Charity se afastou para o lado, sem tirar a mão da garganta. Brett passou por ela depressa, sem fazer barulho com os pés descalços, e seguiu pelo corredor até a escada. Ela se virou para seguir o menino, mas se lembrou da vasilha que continuava sobre a bancada vazia, pronta para começar o dia, como se fosse o ponto focal de uma pintura estranha. Charity pegou a vasilha, mas ela acabou escapando pelos seus dedos que, para sua surpresa, estavam suados e escorregadios. Lutou por um segundo para segurá-la outra vez, imaginando o barulho que faria se caísse no chão da casa ainda adormecida. Agarrou o recipiente com as 2 mãos, depois colocou de volta na prateleira e fechou a porta do armário. Ficou parada por um instante, ouvindo o coração aos pinotes. Era uma intrusa naquela cozinha. Depois foi atrás do filho. Chegou à porta do quarto de Brett no exato momento em que ele voltava a se meter na cama,
Puxava as cobertas e se virava para o lado esquerdo, posição em que costumava dormir. Embora soubesse que tudo estava terminado, Charity ainda ficou ali por mais algum tempo. Ouviu alguém tossir no fim do corredor e lembrou mais uma vez que estava em uma casa que não era sua. Sentiu uma enorme saudade de casa. Por alguns instantes, foi como se o estômago estivesse cheio de gás anestesiante, do tipo que os dentistas usavam. Sob a claridade daquela manhã agradável, os pensamentos sobre o divórcio pareciam imaturos e desconectados da realidade, como os de uma criança. Era fácil pensar nessas coisas ali. Aquela não era sua casa, não era seu lugar. Por que a representação da alimentação de Cujo e aquelas palavras rápidas e suspiradas lhe causaram tanto pavor? Cujo não está mais com fome. Não está mais. Charity voltou ao quarto e ficou na cama até o sol aparecer e iluminar o cômodo. Na mesa do café, Brett era o mesmo de sempre. Não falou em Cujo e pareceu ter se esquecido de ligar para casa, pelo menos naquele momento. Depois de um dilema interno, Charity decidiu dar o assunto por encerrado.